Êxodo 12 não é apenas um capítulo bíblico. É o marco definitivo entre escravidão e liberdade, entre julgamento e redenção. Nesta noite, o Egito treme, o céu se cala e a história muda para sempre. Deus estabelece a Páscoa, um sinal de sangue, obediência e separação. Cada detalhe carrega significado eterno. O cordeiro, a pressa, as portas marcadas, o silêncio antes do clamor. Aqui, não estamos diante de um simples evento histórico, mas do nascimento de uma identidade espiritual. Êxodo 12 revela que a libertação não acontece por força humana, mas pela obediência à palavra e pela fé no que Deus declarou. Antes de avançarmos neste dos capítulos mais profundos e simbólicos de toda a Bíblia, inscreva-se agora no canal Entenda a Palavra e ative o sininho para não perder nenhum estudo completo desta série. Aqui você encontra a Bíblia explicada capítulo por capítulo, em um formato profundo, narrativo e revelador. Curta o vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com quem precisa entender que Deus ainda liberta, protege e conduz o seu povo. Prepare-se. Êxodo 12 vai mudar a forma como você enxerga a redenção, obediência e propósito. Êxodo 12 inaugura o coração pulsante da redenção bíblica e marca o ponto exato em que a promessa deixa de ser apenas palavra e se transforma em ação histórica. Após séculos de opressão no Egito, o Senhor estabelece um marco temporal absoluto. Este mês vos será o principal dos meses. Deus não apenas liberta Israel, Ele redefine o tempo, ressignifica a identidade do povo e cria uma memória espiritual que atravessaria gerações. A Páscoa nasce nesse contexto de urgência, dor, sangue e obediência. Cada detalhe do rito não é aleatório, mas profundamente simbólico, revelando verdades espirituais que ecoam até os nossos dias. O cordeiro deveria ser macho, sem defeito, separado no 10º dia e imolado no 14º, ao entardecer. A perfeição exigida não era estética, mas teológica. O sacrifício precisava apontar para a inocência absoluta daquele que morreria em lugar do culpado. O sangue, aplicado nos umbrais e nas vergas das portas, não servia para Deus reconhecer quem era israelita, mas para ensinar que a proteção não estava na etnia, na história ou no sofrimento passado, e sim na obediência à palavra. Onde havia sangue, havia vida preservada. Onde não havia, o juízo entrava. O texto deixa claro que o cordeiro deveria ser comido integralmente, assado no fogo, sem que nenhum osso fosse quebrado. Nada cru, nada cozido em água. O fogo, na Escritura, representa juízo, purificação e prova. O povo deveria ingerir aquilo que passou pelo fogo, ensinando que redenção sem custo não existe. Comer o cordeiro era um ato de fé ativa. Não bastava aplicar o sangue. Era necessário internalizar o sacrifício. A refeição não era festiva no sentido humano, mas solene, marcada por pressa e consciência espiritual. Cintos nos lombos, sandálias nos pés e cajado na mão. Israel comia como quem estava pronto para partir, porque fé verdadeira sempre se manifesta em movimento. Deus não liberta quem deseja permanecer no mesmo lugar. A pressa não era ansiedade, mas prontidão espiritual. Aquela noite separava definitivamente o passado de escravidão de um futuro conduzido por Deus, ainda que desconhecido e perigoso. As ervas amargas acompanhavam a refeição para que o sabor da libertação nunca fosse dissociado da memória da dor. Deus não apaga o passado. Ele o transforma em testemunho. A libertação não nega o sofrimento, mas o ressignifica. Já os pães asmos, sem fermento, carregam um simbolismo poderoso. O fermento, frequentemente associado ao pecado, à corrupção e à influência invisível que se espalha, deveria ser eliminado das casas. A pressa também impedia o crescimento da massa, mas o ensinamento espiritual vai além. Não se entra em uma nova estação carregando velhas contaminações. Deus exige ruptura. A saída do Egito não era apenas geográfica, era moral, espiritual e identitária. O povo não podia levar consigo aquilo que representava a cultura da escravidão. Historicamente,
A Páscoa também funcionava como um divisor de águas entre as divindades egípcias e o Deus de Israel. Cada praga anterior já havia confrontado um deus do panteão egípcio, mas a 10ª praga atingiria o coração do sistema, o primogênito, símbolo de força, continuidade e herança. O faraó, visto como um deus vivo, teria seu poder humilhado diante da soberania absoluta de IAWH. Nenhuma casa egípcia escaparia, do palácio à prisão. O juízo seria total, imparcial e inquestionável. Isso revela uma verdade desconfortável, mas essencial. Deus é amor, mas também é justo. A mesma mão que salva é a que julga. A diferença entre vida e morte naquela noite não estava no status social, na moralidade ou na ignorância, mas na resposta à instrução divina. O texto enfatiza que aquela celebração deveria ser perpetuada como estatuto eterno. Gerações futuras deveriam perguntar o significado daquele rito, e os pais teriam a responsabilidade de explicar que foram libertos com mão forte. A fé bíblica não é apenas experiência individual, é herança transmitida. Deus institui memória como ferramenta espiritual. Esquecer é o primeiro passo para voltar à escravidão. Por isso, a Páscoa se torna não apenas um evento histórico, mas um memorial vivo. Cada detalhe do ritual educa, confronta e reafirma a identidade do povo como nação escolhida não por mérito, mas por graça. Aplicando essa narrativa aos nossos dias, Êxodo 12 nos confronta com perguntas profundas. Onde está o nosso Egito? De que escravidões Deus está nos chamando para sair? O sangue ainda precisa ser aplicado, não simbolicamente, mas por meio de obediência prática. Muitos desejam livramento sem compromisso, proteção sem submissão, salvação sem transformação. O texto é claro. Quem não marcou a porta, independentemente de quem fosse, enfrentou as consequências. Fé não é sentimento, é resposta. Comer o cordeiro aponta para a necessidade de comunhão contínua com aquilo que nos redime. Não basta saber sobre o sacrifício, é preciso viver dele. As vestes prontas e o cajado na mão nos lembram que o chamado de Deus sempre nos tira da zona de conforto. Libertação gera movimento, e movimento exige fé. Êxodo 12 também prepara o terreno para compreendermos o sacrifício messiânico no Novo Testamento. João Batista declara: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nenhum osso quebrado, sangue derramado, libertação da morte, nova identidade. O padrão se repete porque o Deus da redenção é o mesmo. Assim como Israel saiu naquela noite rumo ao desconhecido confiando apenas na palavra, somos chamados hoje a atravessar nossas próprias noites escuras sustentados pela mesma verdade. Onde há obediência, há livramento. Onde há sangue, há vida. E onde Deus guia, nenhuma escravidão permanece para sempre. O segundo grande movimento de Êxodo 12 aprofunda-se nos detalhes do rito da Páscoa e revela que Deus não apenas liberta, mas também educa, organiza e forma uma identidade espiritual duradoura. Cada instrução dada ao povo carrega um significado que ultrapassa o momento histórico imediato e aponta para princípios eternos. A ordem para assar o cordeiro inteiro, sem quebrar nenhum de seus ossos, não era um detalhe culinário, mas um símbolo de integridade, totalidade e obediência absoluta. Nada deveria ser improvisado. O fogo, elemento purificador, não apenas preparava o alimento, mas representava o juízo que passava sobre o Egito enquanto preservava Israel. Comer o cordeiro assado, e não cru nem cozido em água, indicava que a salvação não poderia ser parcial nem diluída. Ela deveria ser completa e recebida exatamente como Deus determinou. O modo como o povo deveria comer a refeição também carrega um peso espiritual profundo. Deus ordena que eles comam com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Não era uma refeição de descanso, mas de prontidão. A libertação não seria apenas espiritual, seria física, concreta e imediata. Comer apressadamente significava fé ativa, confiança de que a palavra de Deus se cumpriria sem atraso. O povo precisava aprender que obedecer a Deus envolve preparo para a mudança. A Páscoa, desde o início, ensina que libertação exige disposição para sair, deixar,
romper e caminhar rumo ao desconhecido, sustentado pela promessa. O pão sem fermento surge como outro elemento central desse bloco. O fermento nas Escrituras frequentemente simboliza corrupção, contaminação e influência invisível que se espalha silenciosamente. Ao ordenar que o pão fosse ázimo, Deus estava ensinando que a nova vida não poderia carregar os resíduos da antiga escravidão. O povo não tinha tempo para deixar a massa fermentar, mas além disso, Deus estava marcando um princípio espiritual. A pressa da libertação revela a urgência da separação. Não se pode sair do Egito levando o Egito no coração. A retirada do fermento das casas se tornaria um memorial perpétuo, lembrando às gerações futuras que a libertação começa dentro, com a remoção do que corrompe. As ervas amargas, por sua vez, introduzem um elemento de memória dolorosa. Deus não manda esquecer o sofrimento, mas reinterpretá-lo. O amargor da escravidão deveria ser lembrado para que a graça da libertação fosse valorizada. A fé bíblica não apaga o passado, ela o ressignifica. Comer as ervas amargas junto com o cordeiro revela que a redenção não nega a dor, mas a envolve em propósito. Israel aprenderia que até as lembranças difíceis podem servir como instrumentos de gratidão e humildade. Neste ponto do texto, o Senhor declara algo decisivo: eu passarei pela terra do Egito. Não é um anjo, não é um intermediário, é o próprio Deus executando juízo. Isso revela a seriedade do momento e a autoridade absoluta de Deus sobre a história. Ele afirma que ferirá todos os primogênitos, desde o trono de Faraó até o último escravo, incluindo os animais. O juízo é total e indiscriminado em termos sociais, mostrando que diante de Deus não há hierarquia que proteja do julgamento. A única distinção é o sangue. O sangue nos umbrais das portas se torna o sinal visível da fé obediente. Não era um amuleto mágico, mas uma resposta concreta à palavra divina. Onde houvesse sangue, haveria vida preservada. O texto deixa claro que o sangue não servia para convencer Deus, mas para sinalizar quem havia confiado em sua palavra. Deus não precisava ver o sangue para saber quem era seu povo. O sangue servia como testemunho da obediência humana. Isso ensina que a fé verdadeira sempre se manifesta em ações. Israel não foi salvo por descendência, por sofrimento prévio ou por mérito, mas pela obediência à instrução divina. Essa verdade atravessa toda a Escritura e alcança o coração da fé bíblica: ouvir, crer e obedecer. A Páscoa também é instituída como memorial perpétuo. Deus não quer que aquele evento seja apenas uma lembrança emocional. Ele o transforma em liturgia, em prática contínua, em pedagogia espiritual. Todos os anos, ao celebrar a Páscoa, Israel reviveria a noite da libertação. A fé, segundo o Êxodo 12, é construída pela memória ativa dos atos de Deus. Esquecer é um risco espiritual grave, pois quem esquece o que Deus fez, começa a duvidar do que ele ainda pode fazer. O memorial preserva a identidade do povo e protege sua fé em tempos de estabilidade e crise. Outro aspecto poderoso deste bloco é a dimensão comunitária da salvação. Deus orienta que, se uma casa for pequena demais para consumir um cordeiro inteiro, ela deve se unir à outra. A libertação não é individualista, ela acontece em comunidade. Ninguém deveria ficar de fora, ninguém deveria passar aquela noite sozinho. Isso revela um princípio espiritual profundo. Deus forma um povo, não apenas indivíduos salvos. A fé bíblica sempre aponta para relações, alianças e responsabilidade mútua. A Páscoa une famílias, vizinhos e gerações sob um mesmo ato de obediência. O texto também estabelece regras claras sobre quem pode participar da Páscoa. Estrangeiros incircuncisos não podiam comer do cordeiro, mas havia abertura para que, se aceitassem a aliança, fossem incluídos. Isso mostra que a salvação não é exclusivista por etnia, mas por aliança. Deus estabelece limites não para excluir, mas para preservar o significado espiritual do rito. Participar da Páscoa significava assumir compromisso com o Deus que liberta, não apenas usufruir dos benefícios do livramento. Historicamente, Êxodo 12 se insere em um contexto egípcio,
profundamente marcado por rituais, sacrifícios e crenças no poder dos deuses locais. A Páscoa confronta diretamente essa cosmovisão. O cordeiro, animal comum nos sacrifícios, agora é ressignificado. O sangue, que nos rituais pagãos era oferecido aos deuses, aqui serve como sinal de obediência ao Deus verdadeiro. A noite da Páscoa é um choque cultural e espiritual, onde o Senhor demonstra que ele não compete com os deuses do Egito, ele os julga e os vence. Aplicando esse bloco à vida atual, percebemos que a libertação continua exigindo obediência detalhada. Muitas pessoas desejam sair do Egito da opressão, do pecado, do medo e da culpa, mas resistem às instruções de Deus. Êxodo 12 ensina que não existe libertação sem alinhamento. Deus salva, mas ele também instrui. Ignorar os detalhes da vontade divina é colocar em risco a experiência plena da liberdade. O sangue nos umbrais hoje se manifesta na fé aplicada, visível, concreta, que transforma atitudes e escolhas. Este bloco nos confronta com uma pergunta essencial: estamos prontos para sair? Comer com sandálias nos pés significa viver preparados para obedecer quando Deus disser, vá. O pão sem fermento nos chama a abandonar velhos padrões. As ervas amargas nos lembram de não romantizar o passado. O Cordeiro nos ensina que a salvação custa vida. Êxodo 12 não é apenas história. É um chamado permanente à prontidão espiritual, à obediência radical e à fé que se expressa em ações. A partir do momento em que o sangue é aplicado nos umbrais das portas, Êxodo 12 entra em um território espiritual profundo e solene. Não se trata mais apenas de uma narrativa histórica, mas de um divisor de águas cósmico entre vida e morte, obediência e juízo, libertação e destruição. A noite da Páscoa não é comum, não é igual às outras noites do Egito. O céu observa, o inferno observa, e toda a criação parece prender a respiração. Deus declara que naquela noite ele passaria pela terra do Egito, ferindo todo o primogênito, desde o trono de Faraó até o mais simples animal. Essa declaração carrega peso teológico e simbólico imenso, pois o primogênito representava força, herança, continuidade e futuro. Ao ferir os primogênitos, Deus atinge diretamente o coração da estrutura egípcia, mostrando que nenhum poder humano pode resistir à sua palavra. O texto deixa claro que o juízo não seria executado por Moisés, nem pelos israelitas, mas pelo próprio Senhor. Isso revela que há momentos na história em que Deus assume pessoalmente a execução do juízo, não delegando a anjos nem a homens. Ao mesmo tempo, ele estabelece um sinal visível de proteção: o sangue. O sangue não é um símbolo de beleza, mas de morte substitutiva. Algo morreu para que outros vivessem. A casa que tivesse o sangue seria poupada, não porque seus moradores fossem mais justos, mas porque obedeceram. Aqui se revela um princípio eterno. A salvação nunca é baseada em mérito, mas em obediência àquilo que Deus ordena. O texto afirma que o Senhor, ao ver o sangue, passaria por cima da casa. Essa expressão dá origem ao termo Páscoa, que significa literalmente passar por cima. Enquanto o Egito dorme, confiando em seus deuses, seus muros e seu poder, Israel permanece acordado, vestido, calçado e pronto para partir. A postura do povo é reveladora. Eles não comem reclinados, como em um banquete comum, mas em prontidão, como quem sabe que aquela noite não é o fim, mas o começo. Deus não apenas os livra da morte, mas os prepara para uma jornada. A libertação não é um ponto final, é o início de um processo. Essa verdade ecoa até hoje, pois muitos desejam ser livres das consequências do pecado, mas não querem caminhar rumo à transformação. Quando a meia-noite chega, o juízo se manifesta com força total. O clamor que se levanta no Egito é descrito como algo nunca visto antes e nunca mais repetido. Não há casa onde não haja um morto. O texto não suaviza o impacto, ele é cru, direto e perturbador. Isso nos lembra que o pecado gera consequências reais e que o juízo divino não é simbólico, mas concreto. Faraó, finalmente quebrado, chama Moisés e Arão ainda de noite. O homem que antes endurecia o coração, agora suplica para que o povo vá embora.
Aquele que se considerava um Deus agora, reconhece sua total impotência diante do Deus de Israel. O pedido de Faraó é carregado de urgência. Ele não impõe mais condições, não negocia, não resiste. Ele diz: levantai-vos, saí do meio do meu povo. O mesmo homem que escravizou, agora expulsa. Isso revela um padrão espiritual importante. Quando Deus decide libertar, até os opressores se tornam instrumentos involuntários da libertação. O Egito não apenas permite que Israel saia, mas os apressa, com medo de que todos morram. O povo egípcio entrega prata, ouro e roupas aos israelitas, cumprindo a promessa de que Israel sairia com grandes riquezas. Aquilo que foi acumulado com opressão agora é transferido como restituição. Esse detalhe não é apenas histórico, mas profundamente simbólico. Deus não liberta seu povo de mãos vazias. Ele transforma anos de dor em provisão. O texto diz que o Senhor fez com que o povo achasse graça aos olhos dos egípcios. Isso revela que, quando Deus age, Ele também governa emoções, decisões e atitudes humanas. Nada escapa ao seu controle. A saída do Egito acontece de forma organizada, com famílias, crianças, idosos e uma multidão mista. Isso mostra que a libertação de Deus alcança mais pessoas do que se imagina, inclusive aqueles que não nasceram israelitas, mas decidiram caminhar com o povo da promessa. O capítulo faz questão de registrar o tempo exato da permanência de Israel no Egito: 430 anos. Nenhum dia a mais, nenhum dia a menos. Isso demonstra que o sofrimento tinha prazo determinado. Deus não se atrasa, mas também não age antes do tempo. Quando o relógio divino marca o momento certo, a libertação acontece com precisão absoluta. O texto afirma que aquela foi a noite em que o Senhor vigiou para tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Isso é profundamente consolador. Enquanto o povo chorava, Deus vigiava. Enquanto o Egito dormia, Deus agia. Em seguida, Deus estabelece estatutos perpétuos sobre a celebração da Páscoa. Ele deixa claro que não é apenas um evento histórico, mas uma memória viva que deveria ser ensinada às próximas gerações. Cada detalhe importa: quem pode comer, como deve comer, em que condição espiritual. A Páscoa não é um ritual vazio, é um memorial de redenção. Deus deixa claro que estrangeiros só poderiam participar se aceitassem a aliança, mostrando que a salvação está aberta, mas exige compromisso. Nada nesse capítulo é improvisado. Tudo aponta para um Deus que planeja, executa e preserva sua obra ao longo do tempo. Êxodo 12, nesse ponto, deixa de ser apenas sobre Israel e passa a falar com toda a humanidade. Ele revela que o juízo é real, que a salvação exige resposta, que o sangue é o sinal da aliança e que a libertação gera uma nova identidade. O povo que sai do Egito não é mais apenas uma família numerosa. Agora é uma nação marcada pelo sangue, pela promessa e pela presença de Deus. Essa noite redefine tudo. Nada será como antes. O passado ficou para trás e o futuro começa a ser escrito sob a direção soberana do Senhor. Êxodo 12 alcança aqui um ponto de densidade espiritual profunda, onde o texto bíblico deixa de ser apenas um registro histórico e se transforma em um marco eterno da fé. Após a instituição da Páscoa, Deus estabelece princípios que ultrapassam o evento imediato da libertação do Egito e se projetam para todas as gerações. O sangue nos umbrais não é apenas um sinal temporário, mas um memorial vivo de redenção. A noite da saída não termina com o livramento em si. Ela inaugura uma nova identidade. Israel não é mais um povo escravizado, mas uma nação marcada por um pacto selado com sangue, obediência e memória. O texto deixa claro que aquela celebração não deveria ser esquecida. O Senhor ordena que a Páscoa seja guardada como estatuto perpétuo. Isso revela um princípio essencial do relacionamento entre Deus e o homem. Libertações verdadeiras precisam ser lembradas. A memória espiritual é um instrumento de preservação da fé. Quando o povo se esquece de onde Deus o tirou, ele começa a negociar sua identidade. Por isso,
Deus antecipa o risco do esquecimento e transforma a libertação em liturgia, em prática repetida, em ensino transmitido de pais para filhos. Cada geração deveria ouvir novamente a história da noite em que a morte passou por cima das casas marcadas pelo sangue. Há um detalhe poderoso no texto. Deus prevê as perguntas das crianças. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Isso mostra que a fé bíblica não é apenas experiencial, mas pedagógica. A libertação precisa ser explicada, contextualizada e transmitida. O Deus de Êxodo 12 não age apenas no momento do milagre, mas constrói uma estrutura para que o milagre seja compreendido no futuro. A fé que não é ensinada se perde em uma geração. Por isso a Páscoa se torna um altar doméstico, um espaço de ensino espiritual dentro das casas. Outro ponto extremamente significativo é a inclusão e exclusão clara estabelecida no texto. Deus define quem pode participar da Páscoa. O estrangeiro incircunciso não pode comer dela. Isso não é rejeição étnica, mas afirmação de aliança. A Páscoa não é apenas um evento cultural, mas um sinal de pertencimento ao pacto. Participar da libertação exige compromisso com o Deus que liberta. Isso revela que redenção não é apenas livramento das consequências, mas adesão a uma nova vida. O Deus que tira do Egito é o mesmo que exige identidade, obediência e separação. O texto também enfatiza que a mesma lei vale para o natural da terra e para o estrangeiro que se unir ao povo. Isso revela o caráter inclusivo do plano de Deus, desde que haja aliança. O Senhor não estabelece privilégios arbitrários, mas princípios espirituais. A libertação está disponível, mas ela exige um posicionamento claro. Essa dinâmica aponta profeticamente para a redenção em Cristo, onde não há distinção de origem, mas todos precisam estar cobertos pelo mesmo sangue e submissos ao mesmo Senhor. À medida que o capítulo avança, a narrativa retorna à execução final do juízo. O texto reafirma que naquela mesma noite, o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó até o do cativo. Nenhuma posição social, política ou militar foi capaz de proteger alguém do juízo divino. Isso desmonta completamente a ilusão de controle humano. O Egito, potência mundial, é reduzido ao lamento coletivo. O grito que se levanta naquela madrugada ecoa como prova de que não há império capaz de resistir à mão de Deus quando o tempo do juízo chega. O detalhe mais sombrio e ao mesmo tempo revelador é que não houve casa egípcia onde não houvesse morte. Isso contrasta diretamente com as casas de Israel, onde não houve perda alguma. A distinção não foi geográfica, mas espiritual. A diferença não estava na localização, mas no sangue aplicado em obediência. Isso ensina um princípio eterno. Proteção espiritual não depende de circunstâncias externas, mas de alinhamento com a palavra de Deus. Onde há obediência, há cobertura. Onde não há, nem mesmo o poder humano pode impedir as consequências. A reação de Faraó é imediata. O homem que resistiu a todas as pragas agora se rende completamente. Ele chama Moisés e Arão de madrugada, quebrado, humilhado, vencido. O texto mostra que quando Deus age no tempo determinado, até os mais endurecidos se dobram. Faraó não apenas permite a saída, mas implora que o povo vá embora e ainda pede que o abençoem. Isso revela uma inversão completa de poder. O escravo agora sai como vencedor, e o opressor se torna suplicante. É o retrato claro da justiça divina se manifestando no tempo certo. O povo de Israel sai apressadamente, carregando pertences, ouro, prata e roupas recebidas dos egípcios. O texto afirma que o Senhor fez com que o povo achasse graça aos olhos dos egípcios. Isso não foi roubo, foi restituição. Anos de trabalho forçado, dor e humilhação agora são compensados. Deus não apenas liberta, Ele restaura. A saída do Egito não é marcada por pobreza, mas por provisão. Isso quebra a mentalidade de escassez e revela que o Deus libertador também é Deus provedor. O capítulo encerra destacando que os filhos de Israel partiram do Egito após 430 anos. O tempo é exato, preciso, calculado. Nada foi antecipado nem atrasado. Isso revela que Deus trabalha com cronologia perfeita.
Mesmo quando o sofrimento parece longo demais, ele não ultrapassa o limite determinado pelo Senhor. A noite da libertação é chamada de Vigília do Senhor, uma noite guardada por Deus. Isso encerra o capítulo com uma declaração poderosa. Enquanto o povo sofria, Deus vigiava. Enquanto o Egito parecia forte, Deus já tinha o desfecho definido. Êxodo 12 não termina apenas com um povo saindo do Egito. Ele termina com uma verdade eterna. Quando Deus decide libertar, nenhuma força pode impedir. O sangue fala mais alto que decretos humanos. A obediência abre portas que o poder não consegue fechar, e a memória da redenção sustenta a fé por gerações. Este capítulo não é apenas passado. Ele continua ecoando hoje, lembrando que toda verdadeira libertação começa quando o homem confia na palavra de Deus e age em obediência, mesmo sem ver ainda o amanhecer. Êxodo 12 encerra um dos momentos mais decisivos de toda a história bíblica e, ao mesmo tempo, inaugura uma nova era espiritual para o povo de Deus. Não estamos diante apenas de um relato histórico sobre a saída do Egito, mas de um marco eterno que redefine identidade, destino e relacionamento com o Senhor. A Páscoa não nasce como tradição cultural, ela surge como resposta direta à intervenção divina em um cenário de opressão extrema, dor acumulada e silêncio aparente. Deus não apenas liberta Israel, ele ensina como a libertação deve ser lembrada, vivida e transmitida de geração em geração. O sangue nos umbrais, o cordeiro sem defeito, a pressa da refeição, o juízo que passa por cima das casas marcadas. Tudo aponta para um princípio espiritual que ecoa até hoje. Somente aquilo que Deus marca é preservado. A 10ª praga não é apenas a mais severa. Ela é definitiva. O Senhor demonstra que nenhum poder político, econômico ou espiritual pode resistir à sua vontade. O Egito, símbolo máximo de força humana, cai de joelhos em uma única noite. Faraó, que antes endurecia o coração, agora suplica para que o povo saia. A libertação acontece não quando Israel se torna forte, mas quando confia, obedece e se posiciona sob a palavra de Deus. Isso revela um padrão espiritual poderoso. A saída precede o deserto, e o deserto precede a promessa. Deus não retira seu povo da escravidão para deixá-lo perdido, mas para conduzi-lo a um propósito maior, ainda que o caminho seja desafiador. Êxodo 12 também nos ensina que liberdade não é improviso. Deus estabelece estatutos, orientações claras, princípios e memoriais. Ele transforma uma noite de dor em um memorial eterno. A Páscoa passa a ser um lembrete constante de que a salvação não foi barata, não foi acidental e não foi fruto de mérito humano. Foi resultado de obediência, fé e sangue derramado. Essa realidade aponta profeticamente para Cristo, o Cordeiro perfeito, que séculos depois seria entregue para que a humanidade experimentasse uma libertação ainda maior, não apenas de opressões externas, mas da escravidão do pecado e da morte espiritual. Aplicar Êxodo 12 aos nossos dias é reconhecer que ainda existem Egitos tentando nos aprisionar, sistemas, ciclos, pecados, medos, traumas e estruturas que nos mantêm escravos. A mensagem central deste capítulo continua viva. Deus vê, Deus age e Deus liberta no tempo certo. Mas há uma responsabilidade humana envolvida. O povo precisou preparar o cordeiro, aplicar o sangue, comer a refeição conforme a instrução e estar pronto para partir. Da mesma forma, hoje somos chamados a obedecer, confiar e nos posicionar espiritualmente. A libertação não acontece apenas quando clamamos, mas quando alinhamos nossa vida à direção de Deus. Outro ponto crucial é entender que a saída do Egito não significou o fim dos desafios. Pelo contrário, foi o começo de uma jornada de transformação. Deus tira Israel do Egito em uma noite, mas leva anos para tirar o Egito de dentro de Israel. Isso nos ensina que processos espirituais são contínuos. Ser livre não significa ausência de lutas, mas presença de Deus no caminho. Êxodo 12 não é o fim da história, é o início da formação de um povo separado, conduzido pela mão do Senhor, sustentado pela sua provisão e moldado pelo seu caráter. Ao concluir este capítulo, fica claro que a Páscoa não é apenas memória do passado, mas chave de compreensão do presente e do futuro.
Ela nos lembra que Deus é fiel às suas promessas, que sua justiça é perfeita e que sua misericórdia se manifesta de forma poderosa quando há obediência. Cada detalhe do texto revela um Deus que governa a história, que entra no tempo humano para cumprir propósitos eternos e que transforma noites de choro em madrugadas de libertação. Êxodo 12 nos convida a refletir. Estamos prontos para sair quando Deus ordenar. Estamos com a casa marcada, o coração alinhado e os pés preparados para a jornada. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal. Entenda a palavra e ative o sininho para acompanhar todos os próximos capítulos dessa jornada bíblica profunda e reveladora. Aqui, cada estudo é preparado para trazer entendimento, transformação espiritual e crescimento na fé. Deixe seu like, compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir essa palavra e escreva nos comentários o que Êxodo 12 despertou em seu coração. A caminhada continua, e o próximo capítulo revela ainda mais sobre o Deus que liberta, conduz e cumpre tudo o que promete.